Dá licença, pastor. Paz do Senhor, tudo bem? Queria falar com o senhor um minutinho. Oi, meu irmão. Paz do Senhor, queria falar comigo? Tá bom? Então, pastor, eu queria falar com o senhor porque eu estava orando e pedindo uma resposta de Deus. E Deus, ele me moveu a ler um texto aqui em Amós. O profeta Amós, o senhor conhece, né? Sim, conheço sim o profeta Amós. Capítulo 3, verso 3, porque eu tenho sentido no meu coração que as pregações do pastor, né, esse modo que o pastor agora está fazendo, os cultos, querendo ler muita Bíblia, né, você sabe que eu sou um pouco mais avivado, né, e eu não tenho concordado e eu tenho pedido uma resposta para Deus. E aí Deus me deu essa palavra, né, e eu queria compartilhar com o pastor e eu vim aqui hoje para pedir a bênção para estar saindo da congregação. Senta um pouquinho aqui, vamos conversar, vamos ver se o texto realmente está falando sobre essa questão. Eu estava lendo aqui, né? A palavra que Deus me deu está aqui em Amós, capítulo 3, no verso 3 mesmo. Duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. E aí foi a resposta que eu pedi para Deus, né? E por isso que eu vim aqui falar com o irmão sobre isso. Ah, entendi. Então, baseado nesse texto, na sua oração, você acredita que Deus te respondeu com esse versículo para a decisão que você tomou, é isso? Quantas vezes, irmão, você já se deparou com esse tipo de situação? Até você, eu particularmente, eu já usei esse tipo de desculpa, né, para me desligar ou parar de andar com alguém, com algum irmão em Cristo, usando esse texto de Amós. Nesse vídeo eu quero te ajudar a entender em qual contexto estava inserida esta narrativa. Mas antes de nós irmos ao assunto, eu peço aos irmãos que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, ativem o sino da notificação e compartilhem este conteúdo. E caso você goste daquilo que vamos tratar aqui hoje, deixe o seu like que ajuda demais. Então, para nós termos um entendimento melhor sobre esse assunto, eu quero ler com você. Então, Amós, capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Para nós entendermos, irmãos, o significado desse verso, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais o nosso entendimento, principalmente nesta palavra acordo. Essa palavra acordo, ela tem um sentido de uma aliança, tá? Eu vou colocar para você ver aí. Na tradução do hebraico, ele tem o seguinte sentido: prometer em casamento, reunir, juntar, estabelecer. Então nós vemos que o sentido desta palavra acordo tem este propósito de juntar. E no texto de Amós, quando diz, aí no verso 3, andarão dois juntos. Então veja que o profeta aqui, pela voz de Deus, ele está entendendo e relatando que está falando do que é chamado pelas escrituras de as duas casas de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. O propósito de Deus, apesar da divisão que houve de 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, o propósito de Deus sempre foi restaurar e reunir. Então veja que o profeta está trazendo a seguinte mensagem: andarão dois juntos se não houver entre eles o quê? Uma aliança. Então, esta aliança entre os povos também, ela foi quebrada, e também desses povos para com Deus, porque ambos os povos que se separaram, eles traíram a confiança de Deus, tá? Então, o que o texto ele vai trazer? Esta conotação de restauração dessa aliança. E este verso 13, ele traz uma pergunta, né? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Ou seja, não vão andar juntos, porque eles estão o quê?
em desacordo, eles estão sem aliança. Para nós entendermos melhor esta questão de aliança, né, de matrimônio, porque Deus, ele casou, ele quer casar com um povo, nós devemos ler o profeta Oséias. E quando você continua a narrativa aí do profeta Amós, o verso 7 vai dizer o seguinte, acompanhe comigo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, meus irmãos, veja que este segredo, tá? Isso aqui que foi revelado, que é a manifestação da nova aliança, nós sabemos que ela foi manifesta em Cristo Jesus. Como está relatado em Apocalipse capítulo 10, versos 5 ao 7 e João 15:15. E podemos também, irmãos, encontrar qual é este propósito de Deus, né? De mudar essa sentença que está descrito em Amós. Porque eles não têm como, né, os dois povos andarem juntos se não houver a aliança. A aliança é necessária. A aliança ela foi quebrada, mas em Cristo Jesus ela é restaurada. E existe esta profecia em um outro profeta, Ezequiel capítulo 37. Acompanhe comigo aí a partir do verso 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam estas coisas, tu lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Então, meus irmãos, esta quebra de aliança, ela ocorreu pela desobediência do povo. Mas Deus, ele promete essa restauração, como nós lemos aí no profeta Ezequiel. E eu quero ler também mais um profeta, agora é o Zacarias. Acompanha comigo aí no capítulo 10, verso 6. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e falou-eis voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e o ouvirei. Então veja, irmãos, que há uma promessa. Apesar de Deus ter rejeitado o povo por causa da desobediência, em Cristo Jesus é o que? Da continuidade nesta aliança, o que nós chamamos do que? Nova aliança. E agora nós vamos tratar um pouquinho de como foi a restauração dessa aliança. Vamos ler Efésios capítulo 2, o verso 13 e o 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade. Então nós podemos ver aqui que em Cristo Jesus, esta separação, ela acaba. Por quê? Porque o propósito de Deus é fazer um povo só. Então, meus irmãos, para nós entendermos qual é o contexto que Amós estava inserido e por que Deus o moveu a dizer aquilo que está no verso 3, Amós, ele teve uma intimidade com Deus. E o último texto que eu quero compartilhar com você aqui é o Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aquilo que está descrito em Amós 3:3 está se referindo a esta aliança, a este acordo que foi quebrado. O texto diz: como andarão dois juntos se não há o quê? Uma aliança? Tem como, porque sem aliança não tem como os povos andarem congregados
juntos, porque todo o contexto vai falar de uma grande Assembleia do Senhor, uma única Assembleia que está revelada tanto no Antigo como no Novo Testamento, que a gente conhece hoje como a Igreja de Deus, como a plenitude dos povos. E como está escrito em Colossenses 3, verso 11, todos serão um em Cristo e tudo será em Cristo. Então, esta é a promessa que está descrita lá em Amós, capítulo 3, verso 3. Quando você se deparar com uma situação que você não concorda com algo, você quer romper a caminhada com alguém, não utilize mais esse verso, tá? Porque este verso está falando em um contexto de aliança, de um contexto de o povo reunido para Deus. E aí, meu irmão Paulo, como que ficou agora a situação depois dessa explicação? Você entendeu agora qual é a questão? Não, pastor, me perdoa. Acho que agora ficou claro, né, que realmente o contexto ele está falando da restauração, né, dessa aliança que Deus tem para com o povo. Não, eu não quero não. Imagina, é uma bênção. Eu vou continuar, eu quero aprender mais. Que ótimo, fico feliz por isso e que você tenha mais zelo pela leitura das Escrituras.